Paz e graça, queridos amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre significância e você ser proativo no reino. A significância e você ser proativo no reino. Jesus falou o seguinte: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. A significância é aquilo que você representa para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Para o reino de Deus e para o corpo de Cristo. A significância não tem a ver com o que você tem ou com aquilo que você é, não com aquilo que você sabe, mas tudo isso em convergência para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Jesus falou: se alguém disser que o reino de Deus está ali ou aqui, não acredite. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está nas igrejas pequenas, nem nas igrejas grandes. O reino de Deus, ele está dentro de mim e está dentro de você. É necessário salientar também que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito Santo. E quando você ativa o reino de Deus na sua vida, você começa a fazer a obra de Deus. Claro que você precisa se interagir. Você precisa ganhar autonomia, ganhar respeito, ganhar credibilidade para poder agir no reino de Deus. E quando eu falo para agir no reino de Deus, é você usar as armas certas. É você procurar se interagir. É você procurar ter conhecimento. A Bíblia fala: prossigamos, conheçamos e conhecer o Senhor como luz da alvorada. Por exemplo, agora mesmo eu estava vendo um podcast do pastor Lobo, que é Perito em Libertação. Perito em Libertação. Para mim, uma das vozes mais influentes e afluentes atualmente na modernidade da libertação. Assim como foi a Neuza Antioquia, Valnice Milhões, só que o pastor Valdo Lobo, ele é uma voz mais nova. Na área de filosofia, eu procuro ver o pastor Neil Barreto e o pastor J.B. Carvalho, também na intelectualidade. Antigamente já foi muito usado o pastor Jorge Linhares. Cleo Rossafá, na motivação, assim como foi Bispo Átila, Silas e dentre tantos outros relevantes. Agora, perceba o seguinte: nem tudo eu concordo com os pregadores que eu ouço, mas a grande maioria estão de acordo com a palavra de Deus, eu concordo, o que está de acordo com a palavra de Deus. Veja só, tem cursos de pregação hoje na internet, tem pessoas que fazem mentorias, esses grandes, os pregadores mais conhecidos, mais ativos na internet, mais conhecidos no YouTube, eles não, e isso é muito bom. Se você puder fazer, faça. Eu não faço porque eu sei e eu procuro pesquisar. É tanto que alguns deles aí, pela misericórdia de Deus, eu falo isso com muita modéstia, tem pregadores aí que não têm o conhecimento que eu tenho, mas o conhecimento que eu tenho eu coloco para a glória de Deus. Ajo naquilo que eu preciso agir. Não quer que eu sou melhor do que eles, nem eles são melhor do que eu. Todos nós somos significantes na obra de Deus. Você precisa ser significante na obra de Deus. Por exemplo, eu procuro ser um homem que venha ter interação naquilo que não conheço. Por exemplo, libertação, eu ouço o pastor Oswaldo Lobo, eu ouço Valnice Milhões, eu ouço Neuza Antioquia, eu compro os livros dele e leio o Morre Cerulo e dentre tantos outros relevantes. Na área de filosofia, eu ouço Neil Barreto, outros J.B. Carvalho, até na filosofia secular, lendo livros para poder me interagir. Motivação, compro livros de J.B. Carvalho, de Tiago Brunet, da própria Bispa Cleo Rossafá, que tem vários livros de motivação. Então, é uma construção que a gente faz em torno de nós mesmos, para nós ajudarmos o próximo, ajudarmos primeiramente a nós mesmos, porque não adianta, você não tem como amar o próximo se você não ama a si mesmo.
Você não tem como amar o próximo se não amar a si mesmo. Primeiramente, você ama a si mesmo, depois você ama o seu próximo. Né? Então, você precisa conhecer, por exemplo, libertação. Estava vendo agora o pastor Oswaldo Lobo falando num podcast de 1h30, 2 horas, e ouço tranquilo. São tanto conhecimento que esse homem tem, porque ele é perito nessa área. Já na área de filosofia, ele não tem muito conhecimento. Já na área de motivação, não é a área dele. Né? Então, cada um fica naquilo que Deus o chamou. Cada um fica naquilo que Deus o entregou. E agora, o que ocorre? Claro que você pode saber pincelar um pouco de tudo. Saber um pouco de tudo é o seu dever, buscar o conhecimento, você ser ativo. O que você é significante? Porque as trevas, ela reconhece se você é homem de Deus ou não. Satanás, ele sabe se você é mulher de Deus ou não. E você precisa ter essa interação, essa base de fazer guerra espiritual, de bloquear os dardos inflamados do maligno, de mudar a história de cidade, história da sua igreja, história do seu bairro. Porque há muitos crentes, mas 95% dos crentes não usa aquilo o poder que ele tem. Moabel Pereira, ele falava o seguinte, que o homem mais importante do mundo não é o presidente, não é o Papa, não é o Dalai Lama, não é o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia, o presidente da China, o presidente da Índia, o presidente do Brasil, o presidente da França, da Alemanha, da Inglaterra, nenhum deles, né? O presidente da ONU, o Papa. O homem mais importante do mundo é o pastor. É um pastor, homem de Deus. Ou qualquer homem de Deus, mas exclusivamente um pastor que ele tem aquela autonomia de mudar, né, a história do bairro, porque ele é o líder. Então, agora muitos pastores sabem disso? Não, ele não sabe a significância que ele tem, ele não sabe o poder que ele tem, e com isso não estou falando aquele pastor que tem meio mundo de curso, diploma, que de igreja grande, não, pastor no seu bairro, e até você mesmo que está me ouvindo, o poder está nas suas mãos. Jesus falou, se expulsa o demônio pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Então, o que ocorre? A Bíblia fala que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você precisa ver em santidade, né? Em santidade debaixo da palavra, porque praga alguma vai chegar à sua tenda. Praga alguma vai chegar à sua tenda. Você precisa entrar na área de libertação. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o pastor Oswaldo Lobo falando. É qualquer pessoa que entra na libertação? Não. Por quê? Porque tem que ter um quadro, né, para entrar na libertação. É todo pastor que faz libertação? Também não. Né? Libertação é diferente de expulsar demônio. Expulsar demônio, qualquer pessoa expulsa. Né? Qualquer pessoa expulsa. No nome de Jesus. Mas libertação é outro 500. E você precisa interagir, viver em santidade. Pastor, viver em santidade basta? Não basta. Você precisa ter conhecimento. Pastor, conhecimento basta? Não basta. Precisa ter, estar debaixo de autoridade. Pastor, estar debaixo de autoridade basta? Não. Você precisa ter um grupo de 2 ou 3, né, para estar abalizando o seu ministério. Principalmente em igrejas evangélicas. Né? Igrejas evangélicas. Agora, o respeito que Satanás tem contra você, a favor de você, não por aquilo que você é em si, mas por aquilo que Deus é em você. Satanás, quando me vê, ele me vê um homem cheio do Espírito Santo, ele me vê um homem cheio de Deus. Como ele vê você, tem que ser assim também. Um homem cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Goste ele ou não, queira ele ou não. Né? Ele tem um respeito. Agora, você sabe aonde as pessoas são mais desrespeitadas, infelizmente? Nas igrejas. Fala assim no sentido de a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Né? Veja bem, eu já preguei muito evangelho em igrejas evangélicas, né? Mas preguei tanto, que eu falei, Deus, eu quero dar um tempo de pregar da forma que eu pregava, né, nas igrejas evangélicas. Foi muito bom, maravilhoso. Né? Mas você ganha alma dentro da sua casa. Não adianta você sair ganhando o mundo todo e perder sua alma.
Eu conheço pastores, eu conheço apóstolos, eu conheço profetas, eu conheço ministros, que ele tem igreja, que ele prega bem, que ele faz e acontece, mas sua casa é um horror. A sua casa é um horror. E o pastor, ele precisa estar olhando para a sua casa. Não adianta estar pregando em Camboriú, pregando no congresso de Morris Cerulo, de Billy Graham, de Benny Hinn, né, de seja lá que for, e minha casa está um inferno. Primeiramente, a minha casa ela tem que andar segundo os preceitos de Deus. Segundo os preceitos de Deus, né? Agora, se sua casa ela anda segundo os preceitos de Deus, melhor ainda para você fazer a obra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a família Valadão. A família Valadão é uma família toda baseada na igreja. Os filhos, né? Nenhum se perdeu. Né? Outra família que posso falar, a família da Bispa Cleo, que eu conheço de perto. Né? Outra família que posso falar, a família do pastor Oswaldo Lobo, que eu também conheço de perto. Né? Outra família que eu posso falar, né, é a família do Bispo Átila Brandão, né? As pessoas envolvidas na obra de Deus, né, que não se perderam para o mundo. Né? Então, não adianta você pregar, você ganhar o mundo todo e perder sua alma. Não adianta. Você expulsar demônio, você falar em língua e até fazer um trabalho bonito e bom enquanto a sua casa está perecendo. Enquanto a sua casa está perecendo. Você precisa fazer um trabalho na sua casa. Porque hoje tem muitos filhos de pastores que são homossexuais. Já reparou, não? Eu já conheço dois pastores que os filhos, né, são homossexuais. Eu conheço pastores que o filho ou filha está aderindo ao marxismo cultural e está desviado. Por quê? Porque eles cuidaram lá fora e esqueceram a sua casa. Primeiramente tem que ser a sua casa. Doa quem doer, goste quem gostar. O pastor tem que cuidar primeiramente da sua casa. Né? O pastor tem que primeiramente cuidar da sua casa. A sua casa é o seu reino, é o reino de Deus ali. Porque não adianta eu ganhar, você ganha a vizinhança toda e o meu filho, minha filha, minha esposa, meu sobrinho, minha sobrinha está no pecado. Principalmente aqueles que estão próximos de nós. Então a gente tem que pregar primeiramente para a nossa casa, depois vai esvair. E alguém pergunta, gente, eu prego em qualquer lugar. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eu estou pregando a palavra, levando a palavra. Porque para mim o prazer é levar a palavra de Deus e vendo pessoas sendo libertas ou pessoas sendo confortadas com o Espírito Santo de Deus, né? Ou pessoas sendo abençoadas com palavra de libertação, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, né? Para a glória de Deus. Mas algumas pessoas falam, e pastor, você atende o convite? Atendo o convite. Agora, por exemplo, eu tenho alguns preceitos. Primeiro, a minha agenda. Segundo, faço o convite formal. Tem pastor que fala, olha, apareça aqui na minha igreja. Eu nunca vou aparecer na igreja dele. Nunca. Nunca vou aparecer na igreja dele. É para pregar. Por quê? Porque ele precisa fazer um convite formal. Pastor Zéias, vai ter um culto, 7 horas, você vai ser o pregador oficial. Porque antigamente é assim que fazia, mas hoje é tudo a dente de cachorro, tudo a migué. E a gente precisa ter o respeito. Agora, quando você chamar um pregador, gente, eu vou dizer uma coisa pra você aqui, tem gente que não vai gostar, mas eu vou falar. Quando você chamar um pregador, dê uma oferta significante a ele. Porque sabe o que acontece? Eu falo isso porque eu sou do meio, há muitos tempos. Quando um pregador de fora, o cara chega, o pastor anfitrião chega e dá uma oferta de 1.000, 2.000 reais. Quando o pregador é de dentro, é pela fé, Deus te abençoe. Não é assim não. Não é assim não. Honre o pastor, seja ele seu amigo, seja ele até seu irmão de sangue. Se ele não quiser, é problema dele. Mas honre, tire isso para honrar o profeta de Deus, o homem de Deus. Né? Tire isso para honrar, porque ele merece respeito. Isso é uma forma de se respeitar. Eu, quando for pregar algumas igrejas, né, hoje eu exijo um pouco de respeito, mais de respeito. As pessoas falam, não, é respeito, biblicamente, teologicamente, é respeito que você vai
exigir para pregar em algumas igrejas. Em primeiro lugar, o dia e hora exato. Segundo lugar, porque tem pregado, tem pastores anfitriões que se fazem de cego e de surdo. Mas eu aprendi que quando eu chamo alguém, eu vou dar uma oferta a ele de, no mínimo, aquilo que a minha igreja pode dar. Mas não vou deixar o cidadão sair de mãos vazias, né? Principalmente se ele for o preletor principal, né? Ele pode ser rico, ele pode ser o que for. Nem que ele pegue o dinheiro para dar um mendigo lá na frente, mas eu vou dar uma oferta para ele. Como eu sempre fiz na minha igreja, como eu sempre fiz na minha igreja com os pregadores principais, né? Os pregadores da noite, né? Então, o respeito. Tem pessoas que precisam dizer, me respeite, que eu não sou qualquer um. Tem pessoas que você precisa dizer, me respeite, que eu não sou qualquer um. Não sou nenhum desses que você andam aí para cima e para baixo, da sua laia, né? Infelizmente, tem pessoas que você precisa dizer isso. Eu sou um homem sério, um homem de Deus, comprometido, humano como qualquer outro. Né? Estou com a camisa aqui de super-homem, mas não sou super-homem. Eu sou humano como qualquer outro, mas um grande homem de Deus. Um homem de Deus. Porque você se vê assim como você é. Eu me vejo como um grande homem de Deus. Eu me vejo como um grande homem de Deus. Antigamente eu olhava para Morris Cerullo, para Billy Graham, para aqueles pastores brasileiros que são uma bênção. Mas hoje, gente, eu me vejo tão ou mais do que ele. No sentido de proeminência e significância. Porque agora eu considero eles, né? Eu considero eles como grandes homens de Deus, maior do que eu. Mas eu tenho que confiar em mim também. Se eu não confiar em mim, quem é que vai confiar? Se eu não dar valor, quem é que vai me dar valor? Se eu não me ver como um servo de Deus, como é que as pessoas vão ver que sou servo de Deus? Né? Então você precisa ter essa comunhão com Deus. Em vez de quando chega dois obreiros aqui, de uma igreja muito simples, Antônio José e Armando, e eu coloco esses homens lá em cima, porque não, eu falo lá em cima deles pelo valor que ele tem, né? E são pessoas extremamente simples, mas são pessoas que eu sempre olho, Deus está contigo, você é homem de Deus, você é profeta, você, né, você tem a palavra de Deus, e vai acontecer na sua vida. Então, o respeito. Né? Você quer chamar um pastor para pregar na sua igreja, tenha respeito para ele. Não trate ele como um cachorro. Não trate ele como um desqualificado. Chegue para ele e fale, olha, minha igreja, o culto é tal dia. O senhor pode ir tal dia, pastor Oséias? É sexta-feira, às 2 horas da tarde. Todas as igrejas que me fizeram convite assim, nunca deixei de ir, exceto por questão de agenda. Então, o pastor é um homem significante, um homem proativo, ativo, influente, afluente no reino de Deus, né? E que Deus cresça e possamos diminuir, que Jesus cresça e possamos diminuir, né? Mas é porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, dominadores do mal. Mas você tem que se impor, você tem que fazer a sua parte, você tem que reconhecer o seu valor. Porque Jesus, como chegava para as pessoas, Jesus fazia com que as pessoas reconhecessem o seu valor. Não com que as pessoas apenas fossem libertas, mas que as pessoas também tivessem sua autoestima para cima, tivessem sua autoestima proeminente, né? Então, você precisa ser ativo, proativo e significante no reino de Deus. Você precisa mudar situações, conhecer a palavra. Gente, eu sempre falo, conheça a Bíblia. Tem assuntos que eu sou ignorante da Bíblia. O maior sábio, ele é ignorante, que dirás eu. O maior sábio bíblico do mundo hoje. O apóstolo Paulo é ignorante acerca de certas coisas, né? O apóstolo Paulo, ele era ignorante acerca de certas coisas. O rei Salomão, que era um homem conhecido como o mais sábio de todos os tempos, foi ignorante de certas coisas. Que dirás eu? Então, eu procuro me interagir, pesquisar,
né, aprender, sobretudo na área eclesiológica, bíblica, espiritual e teológica, bíblica, espiritual e eclesiástica, para não sair falando besteira, como eu vejo muitos aí, né, e nem sair falando que não devem, né, mas o pai perdoa porque não sabe o que faz. Então, gente, tem vários pregadores, e eu não me incomodo, por exemplo, eu não me incomodo de levar, porque eu prego o evangelho todos os dias. Eu prego o evangelho todos os dias. Porque se cria o estereótipo, o arquétipo, o protótipo, o paradigma, o padrão, né? O modelo de só pregador que prega dentro da igreja. É muito bom pregar dentro da igreja. Eu amo a igreja do Senhor. Amo a igreja do Senhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, o reino de Deus não começa dentro da igreja, começa dentro de nós e se irradia dentro da igreja para o bairro. A igreja, ela tem que, primeiramente, uma igreja, primeiramente, ela tem que impactar o seu bairro. Quando você não vê a igreja impactando o seu bairro, é porque a igreja tem alguma coisa errada com essa igreja. Ela precisa ser motivada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser aprender mais, né? Mas ela precisa motivar a igreja, né? Eu participei da igreja Shekinah, aí com o nosso irmão, amigo, pastor Marcos, aprendemos muito sobre como impactar os bairros, né? E fizemos um trabalho excelente, para a glória de Deus, aprendemos ali. Então, a mesma coisa que você vai fazer. Você tem que impactar o seu bairro. A igreja precisa impactar o seu bairro. Se tiver casa de candomblé, vai cair por terra. Se tiver morte, vai cair por terra. Se tiver prostituição, vai cair por terra. Se tiver idolatria, vai cair por terra. Se tiver homicídio, vai cair por terra. Se tiver entulho, vai cair por terra. A nossa igreja tem um testemunho dela que tinha 4.200 metros quadrados de um entulho, o qual nós oramos e foi removido o entulho, e aquele lugar passou a ser um lugar de centro de moradia empresarial de excelência aqui na cidade. A minha igreja, na minha liderança como pastor, foi responsável por isso. Por quê? Porque eu tinha as armas corretas, né? Eu tinha a arma correta, sendo que tem duas igrejas lá, uma bênção, igreja que glorifica o nome do Senhor, eu bato palma, né? E é o mesmo Deus, mas a igreja não foi ativada para aquilo. A minha igreja foi ativada para aquilo. E olha, isso aqui são igrejas históricas, duas igrejas históricas, né? Uma batista e outra Assembleia de Deus. Por quê? Porque você não é crente só dentro de igreja, você é crente fora da igreja. Ser crente dentro da igreja é fácil, irmão. Pular, gritar, rodopiar, falar em línguas dentro da igreja é fácil. Difícil é você ser crente fora da igreja e mudar situações. É que eu falei ontem. Fulano de tal, ele... Eu ouvi algumas pessoas falando de testemunho, né? Rapaz, tá vendo esse homem aqui? Esse homem nunca traiu a mulher. Não tudo bem que algo relevante, algo bonito, mas não é nenhum tipo de surpresa para um cristão, porque esse é o dever do cristão. Mas tem cristão que é pilantra, problema dele, problema dele. Mas o verdadeiro cristão, ele dá testemunho, né? Tá vendo esse político aqui, esse político não é ladrão. Ele não vai se basear pelos outros políticos, ele vai se basear pela palavra de Deus. Tá vendo esse homem aqui, ele foi o único que fez o trabalho certo, né, na empresa. Ele está cumprindo mais que obrigação se ele for cristão. Né, se ele for cristão. Né? Então, o cristão, ele tem uma forma de proceder, de agir segundo a palavra de Deus. De proceder e de agir segundo a palavra de Deus. Agora, um cristão, gente, ele não é aquele cara que vai viver amargo e azedo com todo mundo a vida toda. Ele vai sorrir, ele vai brincar, ele vai ter bons pensamentos, né? Porque tem cristão, principalmente dessas igrejas históricas, eu falo porque eu vim de igreja histórica, que olha para o sujeito assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bota um paletó e gravata e fica, e enche a cara,
Isso é enfesado. Em vez de chamar as pessoas para Jesus, vai afastar as pessoas para Jesus. Né? Aí eles falam, porque tem que ser sério. Não, seriedade não é isso não. Seriedade eu vou ver na sua casa. Eu vou ver dentro da sua casa. Tem igrejas que eu vou pregar que às vezes tem o retaguarda dos presbíteros, tudo. Eu gosto muito da Assembleia de Deus. Eu sou batista, mas gosto muito da Assembleia de Deus. Já preguei muito da Assembleia de Deus ao ponto do pastor Isaías Soares. Preguei aqui fui chamado para pregar por um pastor aqui na Boa Vista. E o pastor Isaías Soares gostou tanto do meu sermão que ele pediu meu sermão. E aquilo foi um dos maiores privilégios que eu já tive como pregador. O pastor Isaías Soares é professor acadêmico, é um homem de uma erudição ímpar, né? E de um ministério abalizadíssimo na Assembleia de Deus. E eu sempre me dei com o pastor Batista, né? Meu pai Batista, presbítero Batista, pastor Eliel Batista, pastor Alberto Rosselli Batista. Então sempre estive nesse meio, tive a avó dos batistas. Mas passei a ter uma avó de um assembleano, embora a Assembleia de Deus me dá muita oportunidade para pregar. E ali ele pegou aquele estudo e gostou muito, batendo no meu ombro. Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Muito bom essa palavra. Boa foi essa palavra. E eu, glória a Deus, pastor. Ele tem dado de ser meu pai, né? Então, o que ocorre? Eu quero espelhar, que os pregadores se espelhem em mim. Vários pregadores que espelhem em mim. Eu sei que tem pessoas aí que me admiram muito como pregador, né? Como homem de Deus, assim como admiro esses homens, né, grandes homens de Deus, e assim por diante. Tem pregadores meninos novos aí que são talentosíssimos. Eu chamei dois para pregar na minha igreja na época, aqui da Assembleia de Deus, e ninguém pregavam bem, né? Em todos os lugares, porque quanto mais a palavra de Deus se expande, melhor. Não fique com inveja porque alguém prega melhor do que você, porque alguém fala melhor do que você, porque alguém tem uma igreja maior que a sua, porque alguém tem um ministério maior do que o seu, porque alguém tem conhecimento maior do que o seu. O que você precisa ser é significante para Deus. Você saber da sua significância, assim como um homem imagina, assim ele é. Você reconhecer sua significância para Deus e você agir naquilo que ensina a significância. Ninguém tira do propósito. Por que ninguém me tira do propósito? Porque além de eu ter conhecimento, uma vida de santidade, uma vida de conhecimento, de buscar Deus, né? Eu sei do meu valor para o Evangelho. Eu sei do meu valor para o Evangelho. E eu sei do reino de Deus, que significa para as outras pessoas e para mim. Então, o reino de Deus não se mede quando você está numa igreja grande. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus pelas igrejas grandes. Mas é dentro da sua casa. Tem pastores que ele tem uma igreja enorme, mas não fala com ninguém no bairro. Não fala com ninguém no bairro. Que é inimigo do vizinho do lado. Não vou dizer que você tenha divergência com o vizinho, que você vai ganhar ele para Jesus, mas você ser inimigo, não falar com o vizinho, cara de besteira, né? Ou você não dá bom dia a ninguém, você não fala com ninguém, você passa de cara fechada. Que evangelho é esse, meu irmão? Você não pode dar um bom dia, uma boa tarde. Ah, mas eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou apóstola. Isso nada adianta. Isso nada adianta. E tem muitos pastores que são orgulhosos. Tem muitos pastores que são prepotentes. Pecadores todos nós somos. Eu sou pecador, mas eu tenho que me lançar na cruz, pedindo ao Senhor que me dê humildade todos os dias. Senhor, eu sou pecador, eu sou fraco, frágil, falto. Eu sou pó e sou cinza. Mas tem gente não, glória. Tem gente que só falta dizer assim, como disse lá Malafaia. Glorificado seja o meu nome, exaltado seja eu, bendito seja eu entre a terra, né? Em vez de Satanás entrar nele, é ele que entra no Satanás. Ele é tão endemoniado que ele entra no demônio, né? Então, mas isso não pode acontecer. E é claro que eu estou falando aqui de uma forma, uma hipérbole, um simbolismo, uma palavra, né? Mas, gente, que cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e possamos diminuir. Paulo fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve
a usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, então, morrendo de forma de servo, e com o servo tornou-se a aniquilar-se, morrendo de morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que deu seu Filho unigênito, que exaltou de tal maneira que ele assentou à destra de Deus Pai. E todo o poder, toda a glória, toda a honra se dá a Jesus, e ele é o dominador, e o domínio está sob as suas mãos. Seu nome é Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte, né? Enfim, a gente precisa conhecer a Bíblia. Olha, eu gosto de conhecimento. Quem sabe, gosta de pesquisar, não somente na área bíblica, nem na área secular. Eu gosto de pessoas que pesquisem, por exemplo, eu gosto de futebol, né? Sei de todos os jogadores de futebol no mundo, de todos os times, eu gosto, é algo que me faz bem, né? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, que é puro, segundo algum louvor, isso pensai. Eu gosto, que é uma coisa minha, né? Queira você ou não goste não, eu gosto de UFC, né? Eu gosto de futebol, gosto de ouvir música, o ritmo de músicas, violão, instrumentos, né? Eu parei para gravar até uma banda que estava tocando um forrozinho raiz. Eu gosto e parei para filmar. Recentemente fui para a formatura de minha sobrinha, eu filmei uma banda, né, que estava ali tocando, porque eu gosto. Minha sobrinha de minha esposa, Carla, né? Que Deus abençoe a doutora Karen. Então, eu gosto de filmar, eu gosto de música, pesquiso música, os ritmos, eu passo horas ouvindo ritmos, né, da guitarra, do contrabaixo, porque eu sou músico também, eu toco música, eu sou músico, não sou músico gabaritado, mas eu arranho, canto para o Senhor. Por falar nisso, meu primeiro louvor aqui é para o Senhor. O violão está aqui, ó. O violão está aqui, porque a primeira música que eu pego aqui de manhã é para o Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagro todo meu ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagro todo meu ser a Ti. Glória a Deus. Então, gosto de pesquisar música, gosto de pesquisar, né, sobre futebol, gosto de pesquisar sobre, fora as áreas digamos assim, de atuação, que é filosofia, teologia, psicologia, neurociência, né? Então, o que ocorre? Gosto de filmes, né? Amo assistir filmes,
Estou aprendendo a assistir série com minha esposa. Minha esposa Carla, ela ama série. Estou aprendendo a assistir série, né? Então, gente, você pesquisa aquele lutador, aquele jogador, aquele ator, aquela atriz que você gosta, né? Que dirás da palavra de Deus tem que ser muito mais da palavra de Deus. Tem que ser muito mais da palavra de Deus. Você ser uma pessoa de excelência. Então, se dê respeito. Você quer me chamar para pregar? Pastor Zéias, tal pregação, sexta-feira, às 7 horas. O senhor pode vir. É isso que é o correto. É isso que é o coerente. Eu vou dizer se eu posso ou não. Pastor Zéias, o culto vai ser à noite, domingo, às 7h30. O convite está feito para o seu pregador principal. O senhor pode vir. Aí eu vou dizer que sim ou não. Agora, soa com algo bom, até agradeço, mas não é o correto. A igreja, na hora que o senhor chegar, o senhor prega. Não, não é assim. Comigo não é assim. Marca um dia, uma data, uma hora, que possivelmente, né, estarei aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, porque para muitas pessoas precisam respeitar. Você precisa dizer também, me respeite no nome do Senhor Jesus, né? Isso não quer dizer que você é melhor que ninguém, é apenas um respeito para você ser significante, proativo e ativo. Teve uma pessoa que eu falei, me respeite que eu sou um homem de Deus, me respeite que eu sou um homem de Deus e eu conheço o meu valor, sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você não está falando com um cara que que é pilantra, picareta, falso, vagabundo, né, adúltero, safado, que sai onde chega, sai com uma e com outra. Por isso que Júlio Trovão fala, né, que tem pregadores que vai pregar em um lugar onde chega, sai com uma e com outra. Não tem responsabilidade. É falso profeta. Mas o homem agora prega bem, fala bem, né? Às vezes fala bem, prega bem, mas dá trambique. Mas Deus, por isso que Deus vai separar o joio do trigo. O joio do trigo. Eu conheço pregadores, gente, que prega, que você se converte, você já é convertido, você se converte de novo. Eu aqui, que sei tudo de Bíblia, mais um pouco, brincadeira, que tem uma noção de espiritualidade tênue, né, que eu fico assim, meu Deus do céu, mas depois o cara vai sair daquele ambiente, né, dar calote, vai mentir, vai fazer coisas erradas. E não estou dizendo que é fraqueza, é porque é a índole dele que ele é mau caráter, ele é pilantra, né? Vai se prostituir, vai adulterar. Tem pastores pro lado do sul que até depois, pra você ter ideia, tem pastores do lado do sul, o negócio é tão sério que pregava à noite, vários casos, é claro que na igreja não fica, né? Porque a Bíblia fala que o ímpio não fica no congregação do justo. Ele pregava como pregador principal, depois saía com prostitutas, né? Infelizmente, essa que é a realidade. Eu não posso esconder nada aqui, porque essa que é a realidade. Infelizmente. Agora, era todos? Não. De 100 era um. Mas esse um escandalizava o evangelho, mas ele vai pagar o preço, porque a responsabilidade é dele, não é dos 99. Os 99 estão certos. Agora, cabe o quê? Cabe ele se arrepender. Ele se arrependendo, ele vai vir, mas aí o ministério vai tratar com ele, né? Vai tratar com ele. Por isso que é bom ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Porque às vezes você vê um pregador aí na internet, pulando, gritando, cheio de pessoas adorando ele. Muitos deles, não são todos, tem muitos que são corretos, tem muitos que têm um meio, um início, um fim. Pode ter erro em uma área ou em outra, mas são homens de Deus, né? Assim como eu e você, mas são homens de Deus. Tem um padrão ali bíblico, né? Seja igreja pentecostal, não pentecostal, tradicional. E outra coisa, não vá na onda do povo do mundo. Porque, gente, eu já sei o beabá quando o cara do mundo vem. E por quê? Porque é o seguinte, tem algumas falhas que a pessoa comete como humano. Claro que tem muita divergência com o pessoal de algumas igrejas neopentecostais e tradicional também. Porque eu vou na palavra, o meu negócio é a Bíblia. Agora, quando o cara vem atacar Edir Macedo,
R.R. Soares, Agenor Duque, Sila Malafaia, Estevão Hernandes, que são os maiores protótipos do Brasil, dentre tantos relevantes, Zé Wellington, o pastor da Casa da Bênção, né? Geralmente as igrejas enormes, né? Aí eu tenho uma sugestão que eu falo para ele, é verdade, verdade. Ah, pulando tal, perdão, fiz uma oferta de um caroço de R$ 1.000. Isso é absurdo, né, gente? A gente não vai concordar. Como eu falei aqui, não concordo, nada com o que é errado, não concordo de jeito nenhum. Seja doutrinariamente, eticamente, né, e moralmente. Mas, do mais, são pessoas que a gente vê que tem gente que comete erros piores de outras religiões e ele não fala nada. Aí como é o argumento que derruba o argumento dele? Olha, veja bem, não concordo, tem muitas coisas dentro de errado dentro da igreja. Sim, tem dentro de errado. Agora, em todos os lugares tem, na política tem, no futebol tem, nas empresas do mundo todo tem, nas prefeituras tem, no estado tem, nas federações tem, nos países tem, nos continentes tem, pronto. Acaba com o argumento do homem ou da mulher que chega com esse tipo de argumento. Então você precisa argumentar corretamente, né? E sai de futilidades, trivialidades, né? O cristão ele precisa ser significante para onde você chegar, as pessoas verem, não, ali vai um homem de Deus. Simples, sorriso fácil. Seu sorriso desarma Satanás. Quando você sorri, Satanás fica furioso. Quando você dá glória a Deus, Satanás fica furioso. Quando você adora, Satanás fica furioso. Quando você prega o evangelho, né, na rua, dentro do seu bairro, Satanás fica furioso. Quando você vai para a igreja, Satanás fica furioso. Quando você canta, Satanás fica furioso. Deixe Satanás furioso o tempo todo. A sua vida é fazer Satanás ficar furioso, né? E quando você chegar naquele grande dia, você vai apresentar que o grande dia, depois eu vou fazer uma pregação aqui sobre isso. O grande dia vai ser o dia mais maravilhoso de todos os tempos. Vai ser o dia mais maravilhoso de todos os tempos. Já fiz mais de 600 vídeos aí que você pode assistir um atrás do outro com temas maravilhosos que Deus vai falar com você. Porque é assim que Deus fala comigo, com outros pastores também, né? Então, você é proeminente para o reino de Deus. O que é proeminente? Você tem valor no reino de Deus. E a sua significância é através do poder de Deus para ser transcendente e imanente, trazendo as pessoas para Cristo, abençoando a noiva do Cordeiro, abençoando uma pessoa com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão. Ah, pastor, eu sou um homem, eu abracei a minha colega do trabalho, o povo vai pensar mal, que eles pensem mal o que eles quiserem. Ou você não está de mal intenção com ela, ou você, mulher, também, não está de mal intenção com a pessoa, e a gente conhece logo como a pessoa está com mal intenção, né? Mas se for ele tiver com mente bufada, uma mente de bichada, é com ele e com Deus. Não deixe de fazer sua parte por causa das pessoas. Não deixe de fazer o bem por causa daquilo que as pessoas vão pensar. Agora, claro, você tem que andar segundo os caminhos do Senhor. Você não vai andar segundo o pecado, o erro. Se você andar segundo o pecado, o erro, Deus vai pegar você. Mas você andando segundo os caminhos do Senhor, né? Dê um aperto de mão ao seu chefe, aperte na mão dele, olhe nos olhos dele, diga: Jesus te ama, né? Traga escreva um bilhete para um colega seu, né? Que, como a gente vê aí nas redes sociais, quando as pessoas falam: Jesus te ama, você tem valor, as pessoas choram. Faça isso. Você que não pode fazer isso, faça pelo Zap. Você precisa colocar as pessoas para cima. É isso que eu aprendi. Eu li 3.500 livros de autoajuda para poder fazer isso. Por isso que as pessoas gostam de mim, é porque eu sou pó e sou cinza, mas eu procuro fazer o bem e eu atraio as pessoas de bem, né? E atraio as pessoas de bem, né? Procuro trabalhar e também ajudar em todas as áreas falando, espiritual, emocional, psicológica e até física. Por exemplo, eu estou assistindo um nutricionista que eu quero me ajudar a mim mesmo, ajudar a minha esposa e outras pessoas também. Uma das coisas que você precisa fazer é se hidratar todos os dias, bebendo água constantemente. Mas tem gente que não dá valor à água.
Mas a água é algo insignificante para uns, mas de fato a água ela é importantíssima, importantíssima para o seu organismo. Beba mais água. Um conselho, beba mais água. Quer ver outra coisa? O fato de você desprezar algo não significa que algo não existe. Por exemplo, o coronavírus. Ninguém vê, uma bactéria, ninguém vê, mas tem o poder de matar a pessoa letalmente. Então, não é porque a pessoa não acredita no inferno nem no céu que ele vai deixar de existir. Não é porque a pessoa não acredita em Deus que Deus não existe. Não é que uma pessoa não acredita até na força do mal que ele não deixa de existir. Né? Então você precisa combater com as armas corretas, com a palavra de Deus, com a adoração, com o louvor, com a unção. A unção quebra o jugo. O poder da unção quebra o jugo. Você precisa combater da forma certa. Né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, queridos amados irmãos. Que essa mensagem venha a ser uma mensagem que venha abençoar o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Né? Eu sempre sou abençoado aqui. Eu achei um podcast de 2 horas de pastor Oswaldo Lobo. Você que gosta de libertação, procure Oswaldo Lobo. Vote Oswaldo Lobo. Na minha opinião, ele para hoje, né, ele é muito mais proeminente do que muitos pregadores. Eu gosto muito da Valnice, da Neuza Etioque, mas Oswaldo Lobo, ele sintetiza de uma forma mais moderna, né, o conceito da libertação. Você que gosta de filosofia, procure o pastor Neil Barreto e pastor J.B. Carvalho. São filósofos. J.B. Carvalho me deu uma aula de filosofia que eu anotei tudo, os filósofos, né, e aprendi muito com ele. Você que gosta da área de motivação, tem Tiago Brunet, tem Bispo Aquileu Rossafá, que são importantíssimos. Enfim, e fique à vontade. Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo de Deus venha estar conduzindo a sua vida. Peça o Espírito Santo de Deus, gente, para conduzir a sua vida. Não haja na carne, nem no seu conhecimento. Eu não ajo na minha carne, nem no conhecimento, mas no Espírito Santo de Deus. Porque já falei, essa palavra aqui, que eu amo demais, né, é o que norteia a minha vida. E estudo ela, procuro estudá-la, que isso aqui, gente, é mais difícil e o mais fácil do mundo. É mais difícil porque você vai entender, você não entende por razões carnais. Qualquer matéria humana você entende por razões carnais. Intelectualidade, né? Por exemplo, a pessoa que se forma em direito, engenharia, medicina, né? São matérias nobres, funções nobres. Mas aqui você precisa ter o espírito para você compreender, né? E Deus quer todos que sirvam a Ele nos 7 montes da sociedade. Deus quer que o político sirva a Ele, Deus quer que o empresário sirva a Ele, Deus quer que o apresentador de televisão sirva a Ele, Deus quer que os professores de universidade sirvam a Ele, os economistas sirvam a Ele, se dobre a Ele. Esses são os 7 montes da sociedade. O presidente da república sirva a Ele, o governador sirva a Ele, o prefeito sirva a Ele. E quando acontecer isso, será, né, o reino de Deus em plena atuação. Os 7 montes da sociedade. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sempre falo que Deus está com o cara lá que está lá em cima, né, naqueles arranha-céu de Mahatma, aqueles trilionários, como a pessoa que está embaixo da ponte. Como a música de Street Filadélfia, do filme de Filadélfia, com Tom Hanks e Denzel Washington. Mas que Deus abençoe a todos vocês grandemente, é meu desejo, né? Declaro a paz, a bênção sobre a sua vida, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, porque em juízo você condenará. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo te guie, te ilumine, declara uma palavra vitoriosa para a sua vida, abençoando o seu corpo, a sua alma e seu coração. Mais uma vez, quer me chamar? Me chame. Marque o dia e a hora. Podendo ir, irei. Se não puder ir, Deus vai criar outra oportunidade. Por quê? Porque eu gosto de deixar tudo bonitinho, tudo certinho, nos mínimos detalhes. E glória a Deus, porque o reino de Deus é como ordem da essência. O que motiva, o que dá razão ao reino de Deus é uma coisa, ordem e decência. Faça tudo, mas com decência e com ordem. Disse o apóstolo Paulo. Está escrito. Pronto, acabou.
Forte abraço, né? Lembrando de você colocar o seu ok aí, você colocar, escreva algo aí pra gente, esse canal é uma bênção, o pastor tá me ajudando, o tema que você quer que eu fale aqui nesse canal, né? Um abraço para nossos alunos aí do Seminário Teológico, né? Aí em Conceição da Feira, né? Vamos estar aí em breve, nosso querido amado tio Ivo, Elias, Eliseu, tia Bernardina. Deus abençoe nosso Seminário Teológico Batista, né? E todos vocês que vão ouvir essa palavra. Declaro o reino de Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.